O que é BaaS? Quem que se encaixa, quem não se encaixa, aí eu acho que a delimitação disso vai ser muito positiva. A gente enxerga com muito bons olhos a regulação, porque aí eu acho que a gente vai sair do abstrato do que é BaaS e o que não é BaaS. Nós ajudamos empresas não financeiras a construírem seus próprios produtos financeiros e monetizarem seus próprios ecossistemas. A gente tem alguns casos excelentes de empresas que criaram dentro dos seus próprios ecossistemas fintechs ou bancos e, sim, hoje esses business são maiores do que o próprio negócio. Eu acho que não tem mais espaço neste momento para um novo Nubank. Porém, tem um espaço aqui na economia real de empresas que não tem como core serviços financeiros, mas que tem talvez aquilo que é mais importante para você construir uma fintech: canal de distribuição. A gente monetiza um fluxo financeiro que já existe. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Sou Gabriel Pereira, fundador e host aqui na Let's Money, e hoje a gente vai bater um papo especial porque a gente vai falar de Banking as a Service, vamos falar de BaaS na economia real, vamos falar das aplicações desse universo de tecnologia financeira em mundos que a princípio não são financeiros. Hoje em dia talvez a gente tenha as discussões de que tudo dá para se tornar um banco, tudo dá para criar uma vertical financeira. Vamos entender o que é esse tudo, o que são os mercados em potenciais que podem se beneficiar disso e, na verdade, como se estão fazendo isso na prática. Porque hoje a gente vai conversar aqui com o pessoal da Conta. Estou com o Milton Camargo, ele que é CEO e fundador da Conta, e eles estão olhando de verdade para esse Banking as a Service na economia real. Esse vai ser um papo legal para caramba, acompanhem com a gente essa conversa e vamos lá, um prazer te receber aqui, Milton. Super obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. A Let's Money faz um trabalho incrível dentro do nosso mercado. Eu estava super empolgado para vir aqui bater esse papo com vocês e com certeza vai ser um prazer e estou super animado. Boa, que bom que chegamos, né? Tivemos a nossa trajetória aí da Monetary Training, que foi bem prolongada aí pelas companhias aéreas. Acho que esse é um papo depois para a gente abordar até do que a gente... enfim, teve de interessante no evento, que chamou a atenção lá também. Mas, cara, vamos começar construindo um pouco do seu background para todo mundo aqui, todos os empreendedores. Eu gosto de desenhar um pouco de onde que vem o seu olhar, né? Como é que você construiu sua visão do mundo financeiro, como é que você entrou nesse mundo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente aí também. Legal. Eu considero que eu tive uma jornada profissional um pouco atípica, né? Do mercado, de modo geral. Basicamente, a minha profissão é ser empreendedor. E aí eu comecei lá atrás, então, 14, 15 anos, começa a minha relação com tecnologia. Fundei a minha primeira empresa, eu tinha 20 anos de idade, então super novo, não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Eu nasci em Cuiabá, e aí morei até os 18 anos em Cuiabá, e depois eu mudei para Brasília. E aí eu estava empreendendo basicamente numa cidade onde todo mundo faz concurso. Então eu era meio que o contrarian ali dentro daquele universo. E era em que setor? Cara, isso é uma coisa maluca, assim. Eu estagiei numa locadora de veículos nessa época. E essa locadora, eu fiquei quase um ano estagiando nessa locadora, e essa locadora meio que fechou as portas, assim. Ela tecnicamente ela não quebrou, o dono optou por fechar e ir embora do país. E dali em diante eu falei, cara, eu acho que eu consigo montar uma locadora de carros usando tecnologia sem ter carro. Então foi isso, esse foi o meu primeiro business. Então, se a gente fosse fazer alguma coisa comparativa, isso era 2011, eu meio que montei uma Uber, só que focado no B2B. Então, eu falei, eu estou em Brasília, eu tenho certeza que grandes empresários vêm para o Brasil, ou grandes executivos vêm para Brasília. Não me parece muito comum que esses caras vão chegar aqui, pegar um táxi e ir para os seus compromissos no ministério, coisa do tipo. E aí eu começa a minha jornada ali empreendendo. Comecei a ligar em todos os locadores, descobri quem tinha os carros, montei um banco de dados. E aí começa a minha história, assim. Então, eu começo aí, fico quase 6 anos tocando esse negócio.
Nosso maior cliente foi a Netflix, Que na maneiro. América Latina, mas a gente não tinha zero carro. Então, a gente basicamente conectava uma ponta a outra. Deu super certo, eu não sabia a menor ideia do que estava fazendo. E aí, depois eu fui para meio que... Fiquei boring esse business. Falei, cara, eu quero fazer outra coisa. Fez igual o proprietário do primeiro lá, né? Falou, vou fechar aqui. Cara, foi mais ou menos isso. Na época eu não sabia, cara, não fazia a menor Tu ideia. levou 6 anos pra entender ele, sacanagem. Eu não sabia, cara, não fazia a menor ideia o que era M&A. Não fazia a menor ideia o que era Venture Capital. Isso era 2015. E aí depois obviamente eu fui entender isso. E aí, em 2016 eu tenho meu primeiro contato com o Fintech. Que aí depois que eu encerrei esse ciclo, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos. E aí fui morar em San Diego. E aí eu falei, pô, tem um negócio aqui de tecnologia que eu acho que o mundo vai para essa direção. Legal. E aí foi quando voltei, e aí em 2016 eu tive meu primeiro contato com Fintech. E aí, assim, pô, entendi que tem um negócio aqui financeiro, uma oportunidade, tecnologia, Brasil, grandes bancos, concentração, mas fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu fundei um outro negócio de educação. E aí tinha um negócio muito forte ali de eu, Milton, empreendedor, querendo fazer alguma coisa empreendedora em Brasília. E aí foi quando eu conheci o ecossistema de verdade que estava acontecendo no Brasil de empreendedorismo. E aí tinha um movimento muito forte das aceleradoras, startups, da Endeavor. E aí foi quando eu tive contato. Falei, pô, aí eu vim saber o que era investidor anjo, o que era venture capital. Eu falei, pô, peraí, eu acho que tem um negócio aqui que eu preciso me aprofundar e entender. E aí eu fiquei... E aí em 17 aconteceu o primeiro convite para eu me juntar a uma fintech. E não foi. E aí em 2018 eu me junto meu primeiro contato com fintech. E aí foi amor à primeira vista. Legal. O que você sentiu na época de entrar com essa visão empreendedora sem ter esse background do mundo financeiro? Assim, como é que foi esses primeiros passos? Assim? Gabriel, eu acho que uma questão um pouco de time ali. Eu acho que time é um negócio que importa muito na vida das pessoas de modo geral. E nem todo mundo dá tanto valor para isso. Mas assim, tinha um amigo meu que estava fundando uma fintech, né, do zero, e me chamou pela primeira vez. E ele me explicou um pouquinho do que era o produto, né? E essa fintech é uma fintech que nasceu em Brasília, que chama Zapay Pagamentos. Hoje muita gente até conhece a Zapay, enfim, uma história que deu super certo. Mas quando começou a história da Zapay, obviamente super early stage, sem captação, uma tese boa, né? E aí, assim, o que a Zapay faz até hoje, né? A Zapay é uma empresa de tecnologia que criou uma forma das pessoas consultarem os seus débitos veiculares do seu carro. E ela criou um gateway de pagamento acoplado, onde as pessoas conseguem parcelar esses débitos em 12 vezes no cartão de crédito, né? Então, uma pessoa tem R$1.000 de débito no seu veículo e ela tem um cartão, ela não tem às vezes ela não tem o dinheiro para pagar à vista aquele débito, mas ela tem um cartão ali com um limite de uma grande instituição e ela usa esse cartão para quitar essas dívidas. Ela resolve duas dores, né? O primeiro que é o prazo para se pagar. Isso. E o segundo que é horrível fazer essa consulta nos meios tradicionais. É horrível. Você precisa de 3, 4 dados diferentes. Você tem que entrar no site da Secretaria de Fazenda. Tem que saber qual site que você entra. Você tem que entrar aí você tem que entrar no site do Detran. Enfim, as experiências eram muito ruins, né? E fica sempre faltando um documentozinho que você não pagou. Era assim, isso... 2018 era muito ruim ainda. Hoje você tem experiência. A Zapay resolveu esse problema, né? Depois veio o gringo também. E aí, assim, era uma tese muito B2C. E eu, ao longo da minha vida, empreendi em coisas que eram muito mais B2B. Então, o meu background vem daí, né? De conversar com cliente e principalmente grandes empresas. Então, acho que a minha experiência, a minha trajetória profissional desde muito cedo foi negociar com grande empresa, sentar na mesa com grande empresa, entender quais são as dores, entender quais são os pontos de fricção e fazer o negócio acontecer. E aí, quando eu me juntei lá na Zapay,
tinha 13 pessoas no time. E o Vitor falou, pô, vem pra cá, apesar de você não ter tanto conhecimento nesse setor aqui, você entende muito do B2B, é um cara esperto e, pô, cara, a gente vem pra cá que a gente vai dar muito certo. E aí eu acreditei no Vitor, a turma lá, grandes amigos, e me juntei à Zapay. E aí começa a minha jornada em fintech. E aí, cara, foi um negócio super interessante, assim. Apesar, a Zapay é de Brasília, depois a gente veio para São Paulo, né? No finalzinho de 2023, o Sem Parar comprou a Zapay. Então, foi bem legal essa jornada. Legal. E como é que, assim, eu sei que você também trabalhou em outras empresas, como é que foi esse período de sair da Zapay e falar assim, cara, gostei disso aqui, quero continuar nesse meio, ou não, quero empreender com outra coisa, como é que foi? Cara, a real é que eu fiquei maravilhado, assim, com o mundo de fintech. Eu falei, cara, tem muito problema para ser resolvido aqui, né? Acho que o empreendedor, ele tá sempre olhando para o problema. Ele está sempre com o radar ligado para um problema grande. E aqui no Brasil, acho que nesse aspecto a gente é muito privilegiado. Você tem problema para todos os lados. A gente tem problema de segurança, a gente tem problema na saúde, a gente tem problema no setor financeiro, para todos os lados. E aí, quando eu fiquei na Zapay de 18 a 19 a 21... E aí, em 21, eu juntei a turma lá, falei, turma, eu vou sair, eu vou empreender, vou fazer uma outra coisa dentro desse setor de fintech. Eu tinha uma tese até um pouco diferente, que eu queria criar uma empresa de infraestrutura para digitalizar esse setor automotivo. Porque como a gente lá na Zapay era uma fintech no setor automotivo, eu comecei a ter contato com várias grandes empresas, Sem Parar, Connect Car, Porto Seguro, Creditas. E eu via que tinha um espaço muito grande para ajudar esses players com esse processo de digitalização desse setor. A minha analogia ou a minha comparação naquela época era basicamente o seguinte, há 10 anos, para você abrir uma conta num banco, você tinha que pegar, juntar todos os seus documentos, ir lá, passar numa porta giratória, esperar 3, 4 pessoas serem atendidas na sua frente e torcer para o gerente te atender, tá tudo certo, e ele abrir a conta. Eu fazendo esse paralelo, Gabriel, nesse setor financeiro automotivo, cara, da mesma forma que a gente comprava um carro há 10, 15 anos, é exatamente como a gente compra hoje. Sim, e é assustador o processo, né? Exato. Permite muito golpe, né? Assim, pagou, não pagou. E aí pago primeiro ou entrego o documento? E aí eu olhei para isso e falei, cara, tem muito espaço aqui, eu acho que tem um ângulo bom, eu acho que eu consigo, já tinha um know-how e algum relacionamento dentro dessa indústria. E aí eu saí para ir atrás desse negócio. E aí no meio do caminho, assim, saí, tinha 2, 3 meses, eu estava formulando tese, montando o deck, e aí o Marcelo França, da Cellcoin, a gente trocou algumas mensagens lá, pô, o que você vai fazer? Eu falei, pô, Marcelo, tô querendo empreender, fazer isso, aquele... Pô, vamos marcar uma reunião. E aí essa reunião foi assim, pô, por que você não veio fazer isso aqui dentro? E aí começa em 2021 a minha relação ali com a Cellcoin. Maneiro. E como é que foi esse processo junto com eles ali? Enfim, até você também, de fato, para infraestrutura, e a gente vai falar de base aqui, de fato você entra, para quem está olhando para isso de maneira mais completa, vamos dizer assim, né? Como é que foi também esse contato de olhar o tamanho dessa operação, etc. Porque eu não sei comparativamente, mas imagino que já era bem grande, né? Já era um player bem grande em 2021, né? Já era um player bem... já era bem grande. Eu, assim, foi a minha jornada com a Cellcoin foi um pouco diferente nesse sentido, porque eu queria, de fato, empreender. E aí o Marcelo... vem para cá para empreender com a gente. E eu já estava apaixonado por esse mundo de fintech. Eu falei, cara, eu vou para lá, tem 70 fintechs lá e acho que tem super oportunidade para aprender, crescer ainda mais ainda. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa. E nesse momento, em 2021,
a Cellcoin ainda não tinha licença de IP, não tinha feito nenhum M&A. A Cellcoin tinha recém levantado o Series A com a Vox, BTG e Sinqia. Então, ainda, apesar de já ter mais musculatura, ser um business que estava faturando um valor razoável, ainda estava muito cedo. Então, não tinha nem licença de IP. Então, eu passei lá pela Cellcoin e aí, fui... Esse é um negócio engraçado, né? Eu acho que, até há pouco tempo atrás eu não lembro, mas eu fui o único empreendedor em residência da Cellcoin. Então, o meu combinado, assim, eu não quero ter um cargo. Onde tiver oportunidade, onde tiver problema, eu quero me envolver para onde a empresa precisar de mim, eu vou lá. E aí, essa jornada começou por produto, aí depois eu fui tocar CS, depois cliente, depois montei um time de implementação. Legal. E aí, a empresa obviamente, foi evoluindo, né? Veio a licença, veio o primeiro M&A, veio o segundo M&A. E a gente foi acompanhando de perto essa evolução de uma empresa que vendia API para liquidação de boleto e convênio para uma empresa que começou a se posicionar como uma empresa de infraestrutura, fez algumas aquisições, até, obviamente, a Cellcoin de hoje em dia, que todo mundo conhece como um player de Banking as a Service. Mas eu sou de uma época que era até alguns passos antes disso. Porque a própria Cellcoin tem uma história de ter começado no B2C, se não me engano. Isso aí. Né? Tem várias mudanças na própria história ali também, né? A Cellcoin teve algumas pivotadas, assim. Então, começou como uma wallet puramente B2C em 2016. Rapidamente eles enxergaram que aquilo, os usuários, os clientes estavam usando de uma forma diferente, aí eles saíram do B2C para o B2B2C, então eu deixo de atender o usuário final, vou atender uma região desbancarizada que não tinha uma agência bancária, e aí a tese era transformar, por exemplo, um estabelecimento comercial em um correspondente bancário, né, com um app. Então a pessoa chegava lá, pagava a conta de luz, fazia uma recarga de celular. E aí depois veio a terceira fase da Cellcoin, que vocês construíram vários produtos transacionais aqui, como é que vocês construíram isso? E aí começa a história de expor as APIs, de abrir as APIs do core e começar a atender fintech. Aí veio o PagSeguro, e aí começa o business que está muito mais próximo do que é hoje. Nessa trajetória, o que você levou dessas experiências ali para falar assim, cara, agora eu quero montar a conta, chega um momento que agora eu quero talvez fazer, não sei nem se eram esses motivadores, mas assim, 100% do meu jeito, eu quero, enfim, acho que nunca é 100%, né? Não, mas a gente quer ter uma liberdade maior, talvez, aqui, sim, etc. O que você trouxe, assim, dessas experiências que você viu, falou assim, cara, coisas que você queria fazer de um jeito, ou eventualmente, cara, não, isso aqui eu não quero mais fazer desse jeito, quero ir para um outro caminho. Como é que foi esse processo? O que deu para trazer dessas bagagens, da sua bagagem? Acho que essa é uma boa pergunta, Gabriel, porque quando eu entrei na Cellcoin, eu já sabia que em algum momento eu ia sair. Então, obviamente, eu dei o melhor pelo business ali, enfim, eu era sócio, né? Mas eu já sabia que em algum momento eu ia sair. E aquela história, né? Tava ali, obviamente, para aprender muita coisa, e o empreendedor, ele tá sempre olhando para o problema. E aí, quando eu passei por toda essa jornada lá dentro, a empresa cresceu super, e quando eu tomei a decisão de sair, talvez era o melhor momento da Cellcoin, porque já existia uma term sheet relevante de um fundo, de um private equity americano, né? Que acabou investindo na Cellcoin. Então, foi uma decisão muito difícil. Então, assim, a gente... tem uns amigos meus que falam, você ficou lá cortando mato por muito tempo, agora que o negócio vai ficar bom e... Na hora de ver o filé, você vai embora, cara. E aí, eu acho que foi muito porque eu enxerguei um problema que tinha um espaço e não tinha ninguém resolvendo, e aquele problema combinava com as skills e as minhas habilidades que eu juntei ao longo desse tempo trabalhando com fintech. E aí foi tão óbvio para mim, eu falei assim, cara, não tem ninguém olhando para isso dessa forma. O que eu aprendi ao longo desse tempo faz muito sentido e
o timing é ótimo. Então, juntou um pouco de tudo, né? O timing era bom, eu também já tinha a convicção de que tinha cumprido o meu ciclo na Cellcoin, no sentido de, pô, eu já cumpri aqui os meus combinados. E eu achava que, cara, ou é agora, ou dificilmente vou fazer isso mais adiante. Então, teve um pouco disso. Isso foi em outubro de 23, em fevereiro, eu saí, fui passar uma temporada nos Estados Unidos. E aí, depois que eu voltei, isso junho, julho, aí full conta. E aí tem um pouco disso tudo aqui. Eu enxerguei o problema, o problema combinava com as minhas habilidades e achava que o timing era perfeito para fazer o negócio acontecer. E aí começa a história da conta. E o que você enxergou que te fez sair logo nesse momento, né? Vendo as coisas acontecer boa ali, falou assim, cara, o que te provocou tanto assim nesse momento? E por que você entende que era esse o timing de olhar para isso? Assim? Acho que o primeiro ponto, Gabriel, quando a gente fala de Banking as a Service no Brasil, é uma indústria, né? É uma indústria muito nova, é muito recente. Quando você, por exemplo, a primeira IP é de 2013, é do Nubank. A primeira ECD é de 2018. Então, o que a gente está chamando de BaaS aqui no Brasil é muito recente. E aí, quando eu olho para as empresas que estão posicionadas dentro desse ângulo, são players. Quando eu, por exemplo, olho para a Cellcoin, eu não sei exatamente o número hoje, mas assim, a maioria esmagadora de clientes da Cellcoin são fintechs. E aí, o meu ângulo, assim, eu acho que não tem mais espaço neste momento para um novo Nubank. Não acho que tem um espaço para uma PicPay nova. Porém, tem um espaço aqui na economia real de empresas que não tem como core tecnologia, que não tem como core serviços financeiros, mas que tem talvez aquilo que é mais importante para você construir uma fintech, canal de distribuição. Mas esses caras, será que... eu fico me perguntando isso, assim, olhando para os clientes. Se ele crescer demais, em algum momento ele tende a encerrar o relacionamento dele com o provedor de Banking as a Service também, né? Esse é um outro ponto. Se eu tivesse vários Nubanks, isso talvez para a indústria inteira não seria tão bom, porque o cara que está no meio do caminho ali, ele acaba contratando serviços, consumindo serviços, e, enfim... Cara, os investidores chamam isso de graduation, né? Então, esse cara vai graduar. É super comum. Acontece, e eu acho que talvez esse é um dos pontos que a indústria desses players que estão colocando, sou um player de Banking as a Service, vão ter que resolver, né? Porque é contraintuitivo, quanto mais o cliente que está no BaaS, ele tem incentivos para ir ao contraponto disso, de tirar sua própria licença e de ir pelo caminho dele. Enquanto o player que está na outra ponta, ele não tem o provider, ele não tem esse incentivo. Acho que o outro ponto também, que na minha opinião, tá? O que a gente chama de BaaS hoje no Brasil, não é BaaS. Pode ser que em algum momento seja, mas na minha opinião, e isso foi uma leitura que eu só tive depois que eu fiz um zoom out dessa indústria, isso aqui ainda não é BaaS. O que a gente está... definindo como... Porque, assim, na minha cabeça, quando a gente... O senso comum é dizer, olha, eu vou te prover funcionalidades aqui de um banco para você colocar a sua carinha e entregar isso para o consumidor final. Aonde que você, assim... aonde que está o furo? É essa definição mesmo? É outra definição? Eu queria entender um pouco dessa sua impressão, assim. Gabriel, assim, eu enxergo todas essas empresas aqui como empresas de infraestruturas. Então, muitos deles até se posicionam, né? Tem hora que fala que é BaaS, tem hora que fala que é uma empresa de uma infratech. Então, no meu ponto de vista, se a sua empresa, né, se você está dentro de um contexto onde o que você vende é um serviço atrelado a uma API e puramente isso, né, esquece a questão regulatória, licença, etc.
isso é muito mais infraestrutura do que propriamente service. Então, como eu faço essa segregação, está muito mais atrelada a isso. Se você não entrega uma jornada completa para o seu cliente, eu não chamo isso de banking as a service. E aí eu acho que tem outras complexidades aqui, que é o padrão do mercado hoje, que ele entrega isso. Eu quero te contratar para fazer uma bancarização de uma operação de crédito. O meu setup é tanto, você tem tanto de franquia mínima, esse é o custo, toma aqui minha API. Acho que isso são coisas diferentes, inclusive até para clientes diferentes. Se a gente está falando de uma fintech tem como core uma tecnologia. Mas se a gente está falando de uma rede de supermercado, são approaches totalmente diferentes. Assim. Chegar lá com uma documentação de API lá, você não vai vender. Não tem a menor condição disso acontecer. E esse, inclusive, é um dos meus pontos porque que o Embedded Finance ainda não avançou no Brasil. Hoje, você entende que a nossa oferta, ela... Estou tentando a forma de traduzir, mas ela não é para leigos, assim, a gente se acostumou a falar entre os conhecidos aqui, próximos, e aí, não sei. Eu acho que tem a ver também, Gabriel, com o estágio de maturidade do mercado, de modo geral, né? Então, a fruta mais óbvia para a gente pegar do pé aqui era, vamos fornecer infra para as fintechs, né? Para as empresas de tecnologia e para grandes corporações. Porque tem um cara que ele quer só API, né? Exato. De alguma maneira, ele quer personalizar, ele quer... A ideia da personalização parece boa para todo mundo, né? Não sei se ela é boa na prática para todos. E aí, para atender esse player, essa camada aqui, que já é um mercado endereçável grande, super funciona. Só que a gente está ignorando o Brasil real, que é do supermercado, que é da distribuidora, que é da indústria, que faz o nosso Brasil girar, né? E a consequência disso é que, eventualmente... a gente tem uma baixa penetração. Então, a gente tem alguns casos excelentes de empresas que criaram dentro dos seus próprios ecossistemas fintechs ou bancos e, sim, hoje esses business são maiores do que o próprio negócio. Mercado Livre é um ótimo exemplo disso com o Mercado Pago. O iFood recente com o iFood Pago. Mas são grandes empresas que têm capacidade, know-how e de colocar uma operação dessa de pé. Mas aí quando a gente está falando do Brasil que não é tão tech ou que não tem dezenas de milhares de reais para investir, na maioria dos casos que a gente vê, os nossos próprios clientes, eles nem sabem que poderiam fazer isso e que existe essa oportunidade, entendeu? A conta hoje está com... Quantas pessoas você falou? 13? 11 pessoas. 11 pessoas. São 11 pessoas, mas quanto tempo de um ano? 13 meses. 13 meses. Um ano e um mês. Boa, quase uma pessoa por mês aí. A gente é bem diligente nisso. O time que começou lá atrás, a gente foi fiel, assim. Como é que foi nesse momento de fazer a captação ou buscar e falar assim, cara, beleza, essa é a ideia, o timing é esse, mas eu preciso de convencer mais pessoas a entrar nessa ideia também, né? A comprá-la agora, porque... Talvez a primeira pergunta fala, cara, mais um Banking as a Service? Eu acho que deve talvez ser a primeira pergunta que você tem que responder nos pitches, talvez, né? Assim, essa é clássica, Gabriel. Vários dos investidores fizeram e a gente assim, tem que explicar. Na nossa tese aqui, e esse foi um dos principais motivos da gente ter criado a conta, foi porque assim, olha, eu preciso montar uma oferta para atender Então, assim, a conta é para quem, né? Nós ajudamos empresas não financeiras a construírem seus próprios produtos financeiros e monetizarem seus próprios ecossistemas. Então, a gente olha para um ICP muito específico, para um tamanho de empresa muito específico da economia real. Então, a gente não atende banco digital, a gente não atende fintech. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente olhou como premissa, porque a gente viu que existe uma oportunidade aí e a gente entende que os players de infraestrutura têm uma dificuldade muito grande para navegar dentro desse mundo, é que assim,
quando a gente olhou para o mercado, a gente viu que, você tem um player que tem características muito transacionais, mas também de infra. Você tem um outro player com características de crédito. Você tem um outro player com características de cartão de crédito. Como o nosso mercado é muito grande, você vê que cada uma dessas empresas tem o seu DNA. E não necessariamente você tem uma que vai te atender com tudo. Então, a premissa como a gente construiu a conta foi, peraí, por que eu não posso criar a minha própria camada de orquestração e extrair o melhor que eu tenho de cada um desses provedores que são players de infraestrutura? E aí, a partir disso, eu vou chegar lá no meu cliente e vou entregar a melhor solução que eu tenho para ele. E aí, do ponto de vista de tecnologia, de atendimento e comercial, obviamente é um ponto que importa. E aí, eu vou estar muito mais focado na construção desse caso de uso. Porque assim, eu não olho para o meu cliente a partir de uma perspectiva de produto. Eu olho para o meu cliente a partir da indústria que ele está e como se define todos os fluxos de entrada e saída de dinheiro daquela operação. Então, o varejo alimentar, uma distribuidora, uma rede de farmácias. Então, a gente está olhando muito mais para isso do que propriamente só puramente uma perspectiva de produto. Então, essa foi uma primeira premissa. Não vai ter ninguém que vai nos atender com tudo. Então, já que não tem ninguém que vai nos atender com tudo, por que a gente não orquestra os melhores players? Uhum. Então, a premissa de tecnologia que a gente construiu e aderiu foi essa, por esses motivos. Legal. E hoje, quando você vai desenhar um BP ou as possibilidades de um player como esse, querendo ou não, acaba que o crédito acaba se tornando a linha principal para muitos deles, né? Não sei se todos os players ou não, mas uma outra coisa que fica na minha cabeça, e quanto mais eu vou fazendo conversa, mais isso fica... eu fico com essa dúvida, que é o seguinte, assim, cara, a gente tem... Assim, quanto de espaço a gente tem para crédito, porque você vê lá os FDICs batendo quase 1 trilhão. Impressionante. Com a taxa 15%, então o pessoal está procurando 15% mais spread, as indústrias estão apertadas, às vezes... Enfim, não é assim... Eu fico na dúvida, cara, não sei se crédito é em todo lugar para todo mundo, e nem sei se todo mundo tem como virar a financeira, criar uma parte financeira ou ter produtos financeiros como, às vezes, fazem parecer pela quantidade de ofertas desses serviços, assim... Como é que você vê isso na economia real? O que você enxerga debaixo do capô quando você chega lá nessa empresa? Porque, às vezes, ele tem uma base grande de fornecedores, mas os fornecedores estão tudo enrolados também. De repente, você não quer abrir. Às vezes não tem margem, né? Não tem espaço para você. Às vezes não tem você colocar uma operação financeira ainda ali, às vezes, não sei se tem ou não. Como que chegar realmente, de fato, nessa economia real e ver o que está te esperando ali, sabe? Eu vou responder a segunda parte da sua pergunta que você fez anterior, que é em relação aos investidores, né? Então, a primeira premissa era da perspectiva de produto, que a gente ia orquestrar diferentes players para atender essa empresa que, na nossa opinião, ela não é bem atendida. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como é que a gente convence os investidores? Eu falo assim, olha, nós não somos um Banking as a Service. Eu tenho uma camada de orquestração de todos esses players e eu sou muito mais, me posiciono muito mais como o melhor parceiro de serviços financeiros daquela empresa do que qualquer outra coisa. Então, é exatamente assim que a gente se posiciona para o nosso... Quase que para ele poder ter um só, vamos dizer assim, e não ter que ter essa... Exato. Legião aí de fornecedores. Exatamente. E etc. Porque ele não vai ter know-how fazendo isso. Então, esse foi o nosso pitch para os nossos investidores. Aí o investidor ele olha e fala, tô entendendo, você não é exatamente um Banking as a Service, mas ao mesmo tempo você é uma evolução do Banking as a Service, porque você entendeu quais são eventualmente os problemas que tem dentro da indústria e você está resolvendo. Só que a gente tem muito mais características de se posicionar dessa forma com o cliente, tipo, eu sou seu parceiro aqui, eu tenho DNA de tecnologia, eu entendo eu tenho know-how, né? O nosso time tem bastante know-how construindo produto financeiro e a gente opera. Né? Então, para o meu cliente, é basicamente assim, eu removi todas as barreiras de entrada dele, falei, cara,
É basicamente abrir o canal de Como distribuição. Se tu montasse o squad para ele ali que vai entregar o que ele queria desde o começo, né? De uma forma produtizada. Então é exatamente assim que a gente se posiciona. Eles não tinham, seguindo essa analogia aqui, ele não tinha um PM antes para tocar essa... Nem sabia que existia esse papel, por exemplo. Agora ele tem um especialista desse mercado que vai fazer isso para ele. Então a gente senta com o CEO e fala, ó, esse produto aqui a gente consegue te entregar 5 vezes mais receita. Aí, pô, me explica como. Aí a gente mostra para ele no BP. Mas pegando o segundo passo aqui da sua pergunta, Gabriel, é porque os FDICs estão explodindo, né? 1 trilhão. Você tem na outra ponta, tá todo mundo meio... tá todo mundo apertado. Principalmente a ponta do fornecedor. Tem muito empresário que não faz sentido ele botar dinheiro no negócio dele. Ele fala assim, cara... Vou colocar dinheiro no FDIC. Vou deixar rendendo, vou emprestar para outro. A nossa leitura e o que a gente se propõe muito para os nossos clientes aqui e isso é uma premissa para a gente, a gente monetiza um fluxo financeiro que já existe. E a gente tem um DNA muito mais de... Pô, ao invés de você só apertar seu fornecedor, por que eventualmente você não financia ele? Nosso primeiro cliente aqui a business partner foi uma empresa do interior de São Paulo que chama Leveiros. É clássico, assim, o perfil de cliente que a gente atende e gosta. É um distribuidor de ar-condicionado, líder desse setor no Brasil, empresa familiar, tá na 2ª geração, assim, incrível, empresa incrível. Ele tem lá um ecossistema com mais de 20 mil instaladores de ar-condicionado e tem mais de 15 mil sellers. O que a gente propôs para ele, falou, pô, peraí, você já tem um fluxo de desembolso para esses caras aqui, só que você está mandando esse dinheiro lá no banco A, no banco B, por que você não manda para o seu próprio ecossistema aqui e a partir desse ecossistema, pô, vamos pegar os seus top 50 parceiros aqui e vamos entender com ele o que eles precisam para dobrar a venda com você, triplicar a venda com você. Pô, você já tem relação com ele há 10 anos, há 15 anos. Então, a gente tem um DNA muito mais de olhar para isso dessa forma do que propriamente... A nossa tese é financiarizar o ecossistema. Você está olhando o risco sacado, vamos dizer assim. Estou olhando o risco sacado, eu estou emprestando dinheiro, estou financiando ele. E aí não é um empréstimo a mar aberto. Pô, estou emprestando dinheiro para o Gabriel, que trabalha comigo há 10 anos. Eu sei exatamente quanto o Gabriel fatura comigo há 10 anos e é meu parceiro. Só que talvez se o Gabriel fosse num banco de varejo, tomar crédito, é muito caro. Agora, se nós temos uma relação, eu falo assim, Gabriel, eu sou seu amigo, o meu interesse não é só ganhar dinheiro no crédito. Eu vou te colocar uma taxa aqui de CDI mais 2. Me paga CDI. Porque o interesse do meu cliente não é ganhar dinheiro só no crédito. Vender equipamento. É o crédito direcionado, né? Ele tem um objetivo claro ali que ele vai fazer com aquilo ali. Risco de crédito menor, né? Tem um histórico de relacionamento. Então, a gente olha, Gabriel, muito mais por essa ótica e menos assim, puta, vamos colocar um FDIC aqui, vamos apertar todos esses caras e... eu acho que o fato dessas empresas, por muito tempo, não entenderem que elas poderiam ter seus próprios produtos financeiros... isso meio que ficava, pô, se eu não consigo, deixa do jeito que está e vamos seguir. Então, a nossa tese peraí, tem espaço na folha de pagamento? Tem espaço no fornecedor? Tem espaço para a gente financiar a nossa cadeia? E aí, naturalmente, isso vai se tornando novas linhas de receita para o nosso cliente. E aí, isso é um projeto, obviamente, de 5 anos, de 10 anos. Sim. Mas depois que isso está rodando... fica super atrativo, né? Porque, em geral, a gente tem... A economia real do Brasil você tem empresas que, quando elas saem do range ali de 50 milhões para cima, ele não é nem grande e não é pequeno, mas, ao mesmo tempo, ele tem um problema de fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, as margens são bem apertadas. Então... esse cliente, ele é o que mais precisa de criar de novas linhas de receita e é exatamente aí que a gente ajuda esse cliente. Você tinha comentado que, cara, vocês fizeram a captação
no momento aí que não estão tendo muitas no mercado, né? Então tem uma... o mercado deu uma secada no modo geral. Acho que até muitas apostas estão vindo mais no B2B, até do que no B2C, né? E eu escuto muito, principalmente lá fora, no Twitter e tal, vendo alguns caras falar lá fora, qual que é o molde, assim, qual que é a distribuição, né? Assim, o que diferencia e tal. É muita gente falando de distribuição, né? De segurar a distribuição. Como é que é para vocês o aspecto da distribuição quando você vai falar de economia real? Porque, beleza, peguei um cara que é uma distribuidora de ar-condicionado. Só que aí o segundo cara que você vai conversar, ele, sei lá, ele é do agro. Tô chutando. E o terceiro, ele, sei lá, da construção civil, não tem nada a ver. Como é que você fala com tantas indústrias diferentes ali, mesmo vindo trabalhando na área B2B, assim, como é que é esse desafio? Porque você precisa de grandes, e aí sem trocadilhos, grandes contas aqui, né, que vão te ajudar a tocar o negócio. Como é que olhar para essa distribuição, assim? Acho que tem dois pontos aqui que você falou, né? Um é sobre captação e outra a parte mais de distribuição do cliente. A gente fez nossa captação, a gente captou no PPT. E aí, obviamente, por uma questão de histórico, minha, do meu co-founder, Felipe, e do time que a gente montou, né? Então, isso, obviamente, é um ponto que ajuda bastante. A gente nem ia fazer uma rodada institucional, a gente ia captar com anjos e aí acabou o time lá da Caravela, inclusive são ótimos investidores, fintechs procurem Caravela, e acabou entrando na nossa rodada. A gente fez uma rodada de 3.8. Por que a gente foi pelo caminho do VC Track? A gente foi pelo caminho do VC Track porque o nosso mercado é grande. Então, e aí, se você tem capital, você tem mais dinheiro para investir, e naturalmente você constrói o seu produto mais rápido e você vai conseguir basicamente acelerar o processo, né? A parte da premissa do Venture Capital é de você ter um mercado grande o suficiente e, ao mesmo tempo, você precisa de tempo. É uma variável importante dentro desse processo. Acho que o segundo lado aqui, e aí o segundo exemplo, o exemplo que você deu é ótimo, porque a gente tem exatamente um cliente no agro, que é uma leiloeira. E dentro do agro tem 1 milhão de mundos também. É uma leiloeira. A premissa que a gente pensou, e aí eu acho que por design, a gente olhou muito para quais são os... mais importante, quais são os ICPs e quais são as indústrias que a gente quer atender, quais são as que a gente não quer atender. Uhum. Então, quando a gente estava olhando, né, muito numa perspectiva de quais são as indústrias e os casos de uso que a gente quer atender, a gente selecionou algumas. E aí essas indústrias, por exemplo, a distribuição é uma, agro é outra, né? Então, no foundation, de como a gente construiu o nosso produto, a gente já pensou nisso. Então, é como se seria equivalente a eu tenho um produto para distribuição, eu tenho um produto que é, por exemplo, para leiloeiras, eu tenho um produto que era para supermercados, mas dentro da mesma stack. Então, eu consigo fazer várias combinações do meu próprio produto. Com conta digital, sem conta digital, com conta PF, com conta PJ, conta com cartão, conta sem cartão, conta com crédito, que tipo de crédito. Então, a gente olhou muito mais para... Deixa eu entrar na empresa, entender como é o dia a dia desse cara e a partir disso eu construo o produto, do que propriamente, não, eu tenho um produto que é uma conta digital e isso vai te atender. A gente olhou exatamente dessa forma, Gabriel. Então, eu acho que isso nos ajudou, mas muito mais assim, e aí isso é importante para toda fintech, startup. Mais importante do que a gente... como é que definiu aqui? É o que você não quer fazer. E aí, muito o que você não quer fazer, às vezes, a gente sofre com isso, tá? A gente teve que declinar 3 potenciais clientes porque estava fora do nosso ICP. Caramba. Então, você está ali na sua frente, oportunidade, é mais um contrato, é receita. Só que aí você tem que ser muito diligente cara, isso aqui está fora do meu ICP, isso aqui não vai levar a gente para onde a gente quer. Pode ser bom no curto prazo, mas eu acho que
Pô, o tempo é ótimo, né? O tempo me ensinou que, cara, o foco, você ser fiel naquilo que você está se propondo a fazer, ajuda muito. Você caminhar na direção que você quer, atender o cliente que você quer. Que é isso. Quando você é muito jovem, se você fala assim para um cliente que eventualmente não está muito alinhado com o seu produto ou com a sua estratégia, pode ser que na outra semana apareça um cliente que esteja alinhado, você vai ter que falar não para ele porque você falou sim. Por uma questão de capacity mesmo, né? Sim, Empresa nova, a empresa tem 1 ano, ela não consegue atender todos os pontos. Justo. Então é mais ou menos assim que a gente escolhe, né? Escolheu essas brigas aí. Agora, vocês estão numa posição aqui, a partir do momento que você... eu vou falar... e aí você vai me corrigindo aqui, mas... Se eu entendo que vocês não são um Bank as a Service, mas vocês estão orquestrando todas as soluções para entregar uma solução de banco ou financeira ali completa, vocês têm que consumir muito esse mercado que a gente está falando aqui, né? Porque você falou assim, eu vou escolher os melhores players para isso daqui, porque de repente combinar esse com esse não fica legal, mas com esse outro dá e tal. Como é que está sendo essa experiência do outro lado do mercado? Porque você estava como provedor até pouco tempo, agora você está consumindo todo mundo. Óbvio, né? Dentro da curadoria de vocês, mas você tem que montar essas stacks, né? Como é que é um pouco desse processo de montar, manter essa avaliação, trocar, ver o que está saindo de novo? Porque, vamos dizer assim, o cliente não precisa se preocupar em contratar o parceiro, porque ele já te contratou e você vai fazer quais são ali os melhores para atender ele, né? Olha, é difícil, tá? Não é trivial. Cada um... Porque até para testar não é tão simples. Não. Como é que você testa se você... igual todo mundo vem e fala assim, porque minha empresa faz isso. Eu falei, cara, ótimo. Eu aqui na nossa conversa não tenho como concordar ou discordar, porque eu nunca usei. Mas como é que você testa esse negócio assim? Não é trivial. Não é trivial. Não é trivial. E por esse motivo a gente faz uma diligência bem pesada com... E aí tem duas, da diligência técnica e no contrato. A gente é muito fiel ao contrato, à quebra de contrato, à SLA. Porque é isso, né? É uma indústria relativamente nova, então cada um tem o seu jeito. E aí é uma questão de cada empresa, e ela acredita, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que isso aqui é ruim. Não é uma questão de mercado. Sim, mas assim, a parte técnica, como é que você... Aonde que você faz as perguntas difíceis ali para pegar, assim, cara, não, esse fornecedor, quando apertar, me parece que ele está preparado ou não parece? O primeiro ponto é a documentação técnica. Se você vende uma API e a sua documentação técnica não é boa, você já é uma primeira, eu diria que quase uma red flag. Porque se você vende esse serviço e a sua documentação técnica ela não é clara, ela não é objetiva e ela não é bem feita, porque pensa o seguinte, eu não sou engenheiro, mas o time que vai integrar, o time que vai consumir esse serviço, ele é técnico. Então, é a primeira coisa. Então, eu acho que quando você vai fazendo isso há algum tempo, né? Eu já tive do outro lado, você acaba aprendendo. Então, a documentação técnica, o ambiente. Outras coisas que a gente fez foi... me dá uma lista de X clientes de vocês. Eu não quero que você fale, mas me dá uma lista aqui de tantos. E aí, a gente tem as nossas formas de chegar. Tá feliz? O que não é bom? O que é ruim? Acho que esse é um ponto super importante, assim. Acho que o brasileiro, de modo geral, ele faz muito pouca diligência, né? Então, do nosso lado, a gente... Do ponto de vista técnico, tá? Então, a gente olha, obviamente, a parte mais simples documentação técnica, ambiente sandbox. Tem empresa que não dá... Assim, se eu vou consumir um produto e o cara fala, não vou te abrir o ambiente sandbox, a gente já fala, não, peraí, por que esse cara não quer abrir um ambiente sandbox? Falar com os clientes. Cara, a gente tem alguns clientes que tentaram construir produto financeiro de forma independente e não conseguiram. E aí contrataram a conta. E eu acho que o quarto ponto aqui é contrato. Né? Por ser uma indústria nova, eu acho que a gente ainda tem muitos aspectos para melhorar em questão de contratual mesmo. SLA, contratos com multas, quebra de contrato. Então, como eu já tive do outro lado, tive muitos aprendizados com isso, a gente é muito diligente. A gente literalmente vai negociar a vírgula porque
é muito importante para mim, né? Eu tô com o meu cliente aqui, meu cliente não quer saber se é Sim. A ou B. É contigo agora. Tá comigo e a gente precisa ser muito diligente nisso. E você chega no começo da operação, você, entre aspas, ali, não é ninguém perto de caras que estão movimentando pra caramba, né? Como é que você faz para ser ouvido também e cumprido esses SLAs, mesmo você não tendo uma volumetria no dia zero da operação, igual caras que estão rodando há 5, sei lá quantos anos. No meu caso, assim, eu acho que uma das coisas que me ajudaram bastante foi ter um amplo relacionamento com a indústria, né? Então, apesar da gente estar começando, a gente é muito transparente para os nossos parceiros. Eu tenho esse cliente, esse cliente e esse cliente. Esses caras não são grandes agora, mas esses caras juntos aqui somam mais de 30 bilhões de faturamento. Então, me ajuda também. Aí eu acho que o outro lado também é ter uma boa relação com o mercado, sabe? A realidade do que eu aprendi na minha vida, empreendendo e construindo essas coisas nesse mundo financeiro, Gabriel, vai dar problema. Você vai ter problema. E aí eu acho que nesses períodos faz uma diferença enorme você conhecer as pessoas que estão do outro lado. Então, eu brinco com o meu sócio e falo assim, Felipe, a única coisa que a gente tem é a nossa reputação. Então, o cliente que contrata a gente, ele tem a conta por trás, obviamente, o cara está contratando o Milton, o cara está contratando o Felipe, o time que está aqui. Se der algum problema, o cara vai pegar o telefone e vai ligar. Sim. Mas eu acho que isso ajuda, tá? E aí eu acho que é um ótimo, principalmente para quem está pensando em montar um fintech, assim, você precisa conhecer bem quem são os seus parceiros de infraestrutura, quem são os seus parceiros que vai, de alguma forma você está ancorando o teu negócio. É uma decisão muito importante, é importante fazer a diligência, é importante ter um bom contrato, é importante ter regras claras de saída. E aí, no meu caso, eu acho que por ter apesar de eu ter sido de uma das casas, eu sempre tive uma relação muito boa. Então, tenho uma ótima relação com o pessoal da K-Tech, tenho uma ótima relação com o pessoal da Cellcoin, tenho uma ótima relação com o pessoal da DOC, tenho uma ótima relação com o pessoal da Y3. E aí eu acho que isso ajuda. Assim, isso é diferente de você... deu um problema, abrir um ticket aqui. Uhum. Então, acho que isso é um ponto que ajuda bastante. E acho que todo empreendedor, de alguma forma, se você está ancorando o teu core em alguém, você precisa ter confiança, e principalmente quem está do outro lado. E como é que são as conversas com essa galera da economia real? Assim, eles que procuram, eles estão querendo fazer isso, ele já vê como oportunidade, ou ele já está um pouco de saco cheio porque alguém passou contando uma história fácil para ele e ele já viu que não era bem assim? Como é que começa essa conversa quando você vai falar de base da economia real? Assim? Tem um pouco de tudo. Tem um pouco do cliente que já tentou fazer e não conseguiu, tá? E aí, assim, não o ICP não está claro, então acho que acho que não é culpa nem de um nem de outro, acho que é o estágio da maturidade desse mercado. Tem clientes que, assim, o padrão depende muito do estágio, mas se a gente está falando de uma empresa que fatura mais de 50 milhões da economia real, ele tem ali um diretor financeiro, às vezes tem um CFO, então já existe um pouquinho mais de maturidade. Se existe um pouquinho mais de maturidade, ele sabe como é que banco ganha dinheiro. Ele não sabe como é que ele consegue fazer isso tudo do lado dele naquele business. Mas ele já está pagando aí, ele sabe como é que ele perde dinheiro para o banco. Exato, ele sabe como é que a regra funciona. A grande dificuldade deles é entender como é que é a construção desse negócio. Então, quando a gente chega lá para conversar com esses clientes, primeira coisa, assim, a gente não fala que vai vender um banco digital para ele, a gente não fala de Banking as a Service, porque a maioria deles, eles assim, não sabem, Gabriel, o que é um QIC. Então, você literalmente tem que dar uma aula, mostrar para ele, entender, explicar o BP, construir por que tem oportunidade ali, por que não tem, o que é uma oportunidade mais óbvia, o que é uma oportunidade menos óbvia. Mas que horas, eu fico pensando assim, na conversa, que horas que ele para de ouvir e começa a perguntar, que ele quer saber mais? Depois que ele entendeu o que a conta faz e como a gente faz isso para ele,
aí ele começa a entender... Ah, tá, entendi. Porque a gente também, ao longo desse tempo, a gente foi entendendo quais eram, mais assim, qual era o ponto de fricção, o que não fazia sentido, o que não fazia sentido. Para muitos, se você falar, por exemplo, banco digital, o cara já se retrai. Fala, não, isso aí não é para mim. Então, esse é um primeiro ponto, a gente não fala. Então, e ainda tem muito cliente que chega pra gente e fala assim, não, eu quero montar um banco. A primeira coisa que a gente fala para ele, cara, você não precisa de um banco. Você não tem noção que é montar um banco. Você não precisa disso. Agora, você tem um canal de distribuição, você tem uma cadeia legal. Vamos monetizar um fluxo financeiro que já existe? Então, a gente vai muito mais por esse approach. Agora, tem o outro lado, que aí é unânime. Se você pega um CFO, um CEO, mostra um business plan para ele e mostra onde é que dá para monetizar, até assim, é interessante. Porque dali em diante... O cara tem 15 mil séries, 20 mil, não sei o quê. Qualquer coisa que você vai multiplicando por esses números, começa a ficar grande, né? Isso começa a ficar grande, e aí tem outro ponto disso, é que assim, essa empresa está há 40 anos fazendo a mesma coisa com uma margem EBITDA, às vezes, de 1 dígito. Mas assim, se muito 2, mas eu não conheço de 2, assim, eu acho que é 1 dígito. E aí, quando você mostra, fala, não, peraí, eu estou acostumado a ter 6%, 4%, 5%. O ano que eu tenho 7, eu solto fogos. Aí você traz para ele, fala, pô, essa oportunidade aqui. Ele fala, não, isso aqui... Às vezes ele nem entende, mas o número ele entende. E aí a conversa começa a evoluir e acontecer de uma forma mais estruturada. Aí, obviamente, tem um aprendizado de você conseguir traduzir toda essa complexidade, que é complexo, em uma coisa simples. Então, isso é uma premissa do nosso lado lá. Que tem de tudo, Gabriel, assim... Pix para o cliente é Pix. Não é... Ele não sabe o que é diferente de um player B é diferente do player A. Uhum. E aí a gente faz... Não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente quer ir por esse caminho mais difícil mesmo, porque a gente entende que é onde tem oportunidade. Eu acho que... E precisa. Essas empresas precisam. Agora, como que faz... Imagino que vocês tenham também um método, uma forma de olhar também, para saber por onde que esse cara começa, né? Porque ele já tem um fluxo financeiro, igual você falou. E aí ele pode monetizar esse fluxo de diferentes formas, trazer o fluxo para dentro de casa, ou... eu tenho até uma outra dúvida que eu acho que era legal trazer aqui, que é o seguinte, esse cara, ele... Como é que é a decisão dele de fazer internamente, seja com vocês ou por conta própria, ou trazer um parceiro, né? Porque pegando os exemplos dos players grandes, pô, você tem um player gigante que ele tem o cartão co-branded com um bancão. Aham. Porque aí o bancão pegou e falou, não, eu vou fazer isso aqui para você, porque ele é tão grande que eu faço e coloco essa operação para funcionar. E aí você cria uma JV para tocar esse negócio. É isso aí. E aí um cara menor fala assim, pô, será que eu não posso fazer isso numa proporção menor aqui também? Ou eu faço por conta própria? Como é que é um pouco desse processo de decisão assim também? Boa pergunta, Gabriel. A gente, né, os players muito grandes, eles estão bem servidos, né? Então você pega um... Ele poderia fazer sozinho também, no limite. No limite, ele poderia fazer. Mas para vamos pegar esse cliente que está aqui, vamos chamar de mid-market, cara que fatura entre, vamos pegar de 50, vamos pegar de 50 a 500 milhões. Geralmente, a nossa experiência diz que quando ele toma essa decisão de construir dentro de casa, é um erro, tá? E a gente tem dados do nosso lado que embasam isso, porque é caro, é mais lento, e não é core. E deve, muito possivelmente, subestimar o nível de complexidade. E aí você já parte de um orçamento que está faltando coisas e não tem como fechar a conta. Né? E é caro, né? E tipicamente, esse tipo de empresa, a margem dele é pequena. Então, assim, se você virar para esse empresário ou para o grupo e falar assim, vai te custar 3 milhões. Pô, aí o cara fala... Que é isso, o cara começa a contratar setup de bar, setup de software house. É complexo. Na nossa opinião, esse é o pior modelo que pode ter.
Porque você vai ter 4, 5 provedores só para ligar a operação. E aí depois tem mais o time que vai operar e meio que fora do core, né? Dependendo do que for, você nem sabe se o cliente vai dar esse retorno. No fim do dia, eu acho que esse é um ponto importante também. Você não tem convicção de que aquilo pode funcionar. E aí a gente vai no oposto disso, né? De, um contrato, um provedor, eu te entrego a tecnologia, eu te entrego toda a resolução do regulatório e eu opero isso para você. E aí a gente resolve toda essa camada de problema. As nossas experiências dizem assim, os nossos clientes que não têm experiência construindo produto financeiro, que tentaram fazer isso sozinho, deram errado. Não, os projetos não avançaram. E quem está pensando em fazer e não tem nada e está indo por esse modelo, na nossa opinião, acho que ele é o pior que pode existir, porque o custo é muito alto, vai levar muito tempo e a chance de acontecer alguma bobagem é muito grande, entendeu? Imagina, seu negócio é vender açúcar. Você vai começar a emprestar dinheiro para o seu fornecedor, é um bicho muito diferente, né? Tô falando em crédito mesmo, não tô falando em antecipação. Na prática, esse cara, e aí não falando de antecipação, ele já faz um pouco disso no momento que ele dá o prazo de 15, 40, 30, 90. Ele já tá de alguma maneira... Ele tem que tomar essa decisão ali, mesmo que seja num formato que não é um instrumento de crédito. E a gente ajuda muito o cliente. Porque eu falo assim, pô, como é que você... É a primeira coisa que a gente faz. Você opera, tá bom, você opera risco sacado. Como é que tá a sua como taxa, é que você né? faz? Não, como é que você faz isso? Você tem uma esteira, você tem uma política de crédito, como é que você controla a PDD? Como é que é a sua taxa de inadimplência? E aí a gente começa... Esse é um ponto que a gente leva para os clientes assim, tem 2 tipos de empreendedor. Isso é uma coisa minha. Empreendedor que corre risco, empreendedor que corre perigo. Eu tô aqui para te... perigo é ótimo. Eu tô aqui para te fazer correr risco. Porque risco é calculado. Perigo não. Então, acho que esse é um ponto também do nosso lado, assim, né? Principalmente o momento... É um negócio muito sério, cara. Isso aqui é muito importante. Então, de forma alguma, nenhum empreendedor, nenhum empresário, nenhuma empresa deveria correr perigo. E aí eu acho que é onde a gente entra com todas essas preocupações aqui, porque o nosso desejo é, cara, vamos estruturar isso aqui, fazer isso aqui acontecer, sei lá, ser 10 vezes maior, 15 vezes maior, 30 vezes maior. Entendeu? Então, é mais ou menos por esse ângulo, assim. E eu acho que da nossa forma, acho que a gente conseguiu encaixar a proposta, porque aí ficou claro para o nosso cliente, a gente construiu isso de uma forma produtizável, né? De uma forma modular. E a gente vai estar conseguindo sair do outro lado, né? Que é ajudar essas empresas a monetizarem seus próprios ecossistemas, construírem seus próprios produtos financeiros num formato que a gente entende como proposta de valor que funciona bem para esse público, que é muito pouco atendido. A gente não tem nenhum cliente de São Paulo. Todos os nossos clientes são do Brasilzão aí, interior de São Paulo, interior do Paraná, tem um pouco de tudo. Assim, tem algum case que você pode contar de como é que foi essa operação, um pouco desses receios desse início, e aí, de alguma forma, como é que você vai levando esse cliente ao graduation dele, vamos dizer assim, entre aspas. Tudo bem que no modelo de vocês aqui é um pouco diferente, mas imagino que exista, vamos dizer assim, quase que um roadmap para você... Não, dentro de casa eu tenho 10 faixa branca, eu tenho faixa marrom e tenho uns 2 que estão na faixa preta. Como é que você olha assim, essa maturidade deles e como que você vai elevando eles nessa régua? Assim? A gente... você tem alguns perfis de cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente nosso de facilities. Então, ele tem muito funcionário. Então, obviamente, a maior oportunidade vai estar aqui. A gente tem um outro cliente do agro, que o volume de financeiro é muito alto. E a gente basicamente está embedando uma jornada de cobrança de quem vende e quem compra. Então, assim, eu acho que tem do nosso lado, Gabriel, a gente
tem esses casos de uso aqui, e cada um a gente vai olhar para uma ponta de uma forma diferente. A gente já tinha isso, né? Como a gente olhou muito, eu vou construir o produto a partir do caso de uso, da necessidade do cliente e não o contrário, não construir da nossa cabeça, a gente entendeu. Então, para a empresa, por exemplo, que tem muito funcionário, a gente vai para a folha de pagamento. Para a empresa que tem um fluxo por exemplo, de fornecedor muito grande, a gente vai olhar para o fornecedor e depois para o funcionário. Porque a nossa tese é essa, né? Então, todos os fluxos financeiros que existem aqui, a gente vai olhar qual é a maior oportunidade, qual fruta está mais próximo da nossa mão aqui para a gente pegar. E aí a gente começa, né? Então, a gente começa por um produto, aí adiciona um segundo. Não tem muito um playbook fechadinho, até porque eles são de indústrias diferentes, né? Mas os produtos são muito similares, assim. E giram muito ali quais são os maiores desembolsos da empresa, né? Seja funcionário, seja fornecedor. Tem empresas que têm... Cara, um negócio assim assustador. Tipo, a gente tem um cliente que tem, cara, mais de 100, centenas de milhares de reais de uso de cartão corporativo. Caramba. Então, assim... cliente, quanto que você está monetizando isso hoje? Rosca, 0. Então, a gente olha muito mais para... tá, como é que eu vou construir esse caso de uso aqui, financiarizar essa empresa, e aí depois eu vou para o próximo. Mas é mais ou menos a lógica que a gente usa. Legal. E como que, se você puder falar também, como é que é o modelo de incentivo de vocês também? Como é que vocês são remunerados? Porque imagino que, assim... Você faz um contrato com o cliente, mas você também tem que ter uma série de outros contratos também. E aí, parte você já vai ter de custo fixo na largada, não tem o que fazer. Como é que funciona um pouco desse modelo também? A gente tem 2 modelos de negócio. E ele está muito mais atrelado a talvez uma empresa que está um pouco mais madura e tem um interesse muito próprio de tocar a própria operação. E aí eu sou uma espécie de SaaS. Então, eu entrego toda essa, digamos assim, essa suíte completa que a gente construiu de tecnologia. E aí, a gente opera num modelo de SaaS para esse cliente. Repassando, obviamente, os custos que a gente tem com abertura de conta, KYC, coisas do tipo. E eu tenho um segundo modelo, que é basicamente, eu sou um parceiro dele. E aí, ser um parceiro dele significa, olha, você não vai ter setup, você não vai ter SaaS... mas a gente vai fazer um profit share dessa operação e a gente opera. Então, a gente tem esses 2 modelos, a gente tem cliente nesses 2 modelos aqui, porque a gente entendeu que nem todo mundo está... Às vezes o cliente tem interesse, mas ele não está pronto para operar, porque ele não tem o know-how. E talvez demoraria muito mais tempo para ele fazer essa operação tracionar. Como a gente tem um know-how, a gente já tem um playbook, já sabe como isso pode funcionar da melhor forma. Mas hoje a gente tem esses 2 modelos aqui, de SaaS e um modelo que a gente chama de Revenue Share, que a gente gosta bastante dos 2, assim, os 2 funcionam bem. Pode ser que em algum momento a gente tenha que escolher entre um e o outro. Mas hoje a gente se remunera dessa forma, né? Ou pelo SaaS, ou a gente operando e entrando no risco ali, a gente faz um revenue share com o cliente. Tem bastante coisa por abordar aqui, mas como o tempo está acabando, eu queria ver contigo um negócio tranquilo, que é a regulação de Bank as a Service. Eu queria saber o seguinte, a regulação vindo, o que você espera que vá acontecer assim, no modelo de vocês? Com o próprio mercado, a gente escuta falar de imaginar que certamente vai estar mais restrito e espera-se algumas consolidações. Queria pegar essa visão de quem vive isso de dentro assim, o tempo todo. Para onde você acha que a gente vai assim, a partir disso, assim, do que vem na regulação? Óbvio que não dá para a gente adivinhar o que vem, mas no dia que esse episódio está sendo gravado aqui, não foi publicada a regulação. Então, já deixo isso claro para a galera. Mas a gente tem alguns indícios por outras mudanças que estão acontecendo, né? O que você imagina, assim, que isso deve impactar o mercado? Eu acho que o primeiro ponto, sabe, Gabriel? A gente enxerga com muito bons olhos a regulação. Dado que a gente entende que o Banco Central, de uma forma... Ele optou, falou assim,
Vou criar os mecanismos para que vocês consigam iniciar o processo nesse mercado e a hora que esse mercado ficar grande, evoluir, a gente vai regular e colocar delimitações. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente enxerga com muito bons olhos a regulação, porque aí eu acho que a gente vai sair do abstrato do que é base e o que não é base. Eu já vi tanta coisa que fica meio que... O que é base? Quem que se encaixa, quem que não se encaixa, aí eu acho que a delimitação disso vai ser muito positivo. Para o nosso modelo aqui, e quando a gente fundou a conta, antes do dia 1, a gente já sabia que ia vir uma regulação do Banco Central, até pelas diretrizes que o Banco Central ele não é abrupto. Ele sempre vai te dando pequenos indícios, ou às vezes até de forma clara, a direção que ele está indo. Essa nova diretoria que está lá no Bacen, né, e aí depois da entrada do Galípolo, é uma diretoria mais conservadora. Então, a tendência que a gente vê é que a gente vai ter uma regulação, eu acho que não vai ser leve, ela vai ser pesada. Eu acho que ela vai impor o que é e o que não é, e principalmente o que pode e o que não pode. E aí, obviamente... Assim, o Banco Central, por muito tempo, ele foi muito pró-inovação, ele foi muito pró-negócio. E dados os acontecimentos recentes que aconteceram no passado de fraude, né? E eu acho que a gente realmente necessita de colocar uns... eu não sou contra a inovação, porque eu estou na ponta da fintech, eu acredito muito nisso, eu sou fruto disso. Mas eu acho que a gente precisa garantir a isonomia e segurança para todo mundo. A gente estava com um sistema super consolidado que continua, mas você pega o recorte do meio do ano para cá, é só porrada, meu irmão. Exato. A gente só teve problemas. E aí, assim, a gente... Acho que são os meus pontos, tá? E aí eu acho que do outro lado, você também tem digamos assim, a parte ruim disso. O que é a parte ruim disso? Nem todo mundo tem 10 milhões no dia 1 para solicitar a licença e pedir. Né? A gente saiu de 1 para 9, por exemplo, para IPs, para as SCDs. A ITP também parece que foi mais ou menos dessa ordem de grandeza. Então, assim, é muito significativo. E para uma fintech que está começando... Entre aspas, parecido com o movimento das bets, assim, de olha, agora tem que ter um capital mínimo para a gente tentar tirar aqui os aventureiros de alguma maneira. Só que nisso, é igual que você está falando, você está passando uma peneira, isso. Às vezes vai passar coisa ali que não deveria, que em teoria você está trabalhando certo, mas não tem esse capital mínimo, vai ter que, sei lá. E aí eu acho que de uma certa forma também, eu acho que a gente precisa ser... A maioria das fintechs que eu conheço fazem um trabalho correto. E tem, obviamente, tem uma pequena parte que não faz o trabalho direito, né? Então... Não, várias vezes que eu vejo os nomes, assim... Agora que apareceu um outro conhecido, mas a maioria eu nunca tinha ouvido falar, assim. Exato. A gente não... Minha mãe me perguntou o que é isso de fintech, Gabriel, tá saindo aí e tal. Eu falei, primeiro, não tenho nada a ver com isso. Segundo, assim, são nomes que eu nunca ouvi falar, assim. Eu não sei, realmente não sei. A minha cunhada mandou uma mensagem, quando começou a dar esses problemas, minha cunhada mandou uma mensagem para minha esposa. Milton trabalha com fintech? Cara, virou você tem que explicar e falar que não é, assim. Mas aí você tem os excelentes exemplos. Cara, o Davi Vélez postou hoje do Nubank. Nubank cara, histórico, é uma coisa incrível. O Nubank é o maior pagador de imposto de renda do Brasil, cara. Então, assim, como é que um negócio desse pode ser ruim? Tá trazendo riqueza, tá bancarizando gente, assim, quase 30 milhões de pessoas tiveram primeiro cartão de crédito com o Nubank. Acho que ainda tem um trabalho ainda grande pra gente fazer, né? Quando o Nubank começou a jornada, a gente tinha mais de 60 milhões de pessoas desbancarizadas. Sim. Então, eu acho que é muito mais a gente... A regulação ela não pode sufocar, ela não pode matar, ao mesmo tempo ela precisa garantir a segurança e a isonomia do mercado, que é muito importante, e aí eu acho que essa não é uma discussão. Eu acho que o grande ponto é a gente entender como é que vão ficar, né, as empresas que não conseguem, e aí eu acho que isso vai acabar virando o que a gente chama, e aí é normal, acontece, esse período de consolidação
dessas empresas, né? Então, mas eu acho que eu na ponta do empreendedor aqui. Igual a gente estava falando, muitos não são substitutos perfeitos, né? Todo mundo se chama de Bank as a Service, mas se você for ver, cada pecinha é de um jeito que eventualmente se encaixa ali até, né? E eu acho que do nosso lado também lá, Gabriel, que eu falo sempre com o time lá, que assim, pro time, para os nossos clientes, pessoal, a gente não tem o que discutir com o Banco Central. A regulação vem, é isso, a gente não tem como mudar isso. Então, o que a gente controla? Que a gente vai sair do outro lado. E no máximo o que responder na consulta pública, né? Exato, e contribui. E o Banco Central faz isso muito bem. O Banco Central está disposto a ouvir todo mundo. Então, eu acho que muito mais nesse sentido. Obviamente, vai haver uma consolidação, mas eu acho que a gente aqui na ponta como empreendedor, cara, você não controla a regulação. O que a gente controla é o que a gente consegue fazer para sair do outro lado. Uhum. Então, acho que a gente, do nosso lado aqui, como conta, e assim, estou falando com outros empreendedores de fintech também, eu acho que está todo mundo, de certa forma, otimista. Uhum. Obviamente, eu tento sempre olhar para o copo cheio. Eu acho que vai ter ainda mais oportunidade para a gente. Então, a gente está olhando dessa forma, assim, mas a gente está há algum tempo acompanhando essa regulação de perto. Estamos ansiosos aí, o Banco Central, no meio do ano, falou, até... Vai ser no Natal, pode ficar tranquilo. Cara, assim, eu tenho pavor disso, porque eu já passei por algumas situações assim. Vai ser essa semana, Natal e Ano Novo, é nessa semana que vai sair. Bom, a gente vai cobrir o que acontecer, mas só no dia 5, irmão. Pode sair dia 28, 27. Graças a Deus aqui a gente não tem ainda plataforma financeira, então aí a gente vai dormir tranquilo, porque, cara, o ano foi punk, cara. Milton, brigadaço pelo tempo. Pô, sucesso aí pra vocês, bem legal a trajetória. Realmente tem muita oportunidade nisso, acho que tem muita empresa que a gente não sabe nem o nome, cara. E esse é um número muito maior de empresas e que movimenta de fato. Porque às vezes a gente fala de empreendedorismo, o pessoal acha que só tem dois caminhos, né? Ou é o Jorge Paulo Lemann, ou é o vendedor de coco. O pessoal não vê o meio do caminho, né? A quantidade de empresas que tem nesse meio que atendem, etc. E de fato, para mim, ali onde está a oportunidade, realmente é um business legal pra caramba. Enfim, parabéns aí para vocês e todo o time. Obrigado, Gabriel. Eu acho que é exatamente isso, né? O Brasil ele é muito grande, ele está fora da Faria Lima. É exatamente esse cliente que a gente quer atender. E nenhum preconceito com os outros, né? Eu atendi muito tempo fintech, mas eu acho que tem muita oportunidade, né? Então, a gente tem cliente nosso que tem pedreira espalhada pelo Brasil inteiro. Assim. A Leveiros, nosso primeiro cliente, cara, do interior de Assis. Assim, os caras saíram do interior de Assis, estão no Brasil inteiro. Pois são as histórias maneiras pra caramba, né? São incríveis, cara. Você chega lá, é um negócio enorme. Você fala, cara, de onde saiu essa empresa? Então, acho que é exatamente para esse ângulo que a gente está olhando. E, pô, eu agradeço a oportunidade. O papo foi super agradável. Já estou ansioso aí pelo nosso próximo papo. Boa. E, pessoal, fica o nosso recado final aqui. Follow the Money. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Você vai encontrar a matéria deste episódio e de todos os outros que a gente grava aqui. Então, não deu para assistir tudo, etc. Lá você vai ter um resumo bacana desse episódio, de todos os outros. A gente está com essa frequência legal de 3 a 5 episódios por semana. Então, a gente está trazendo muito conteúdo. Lá você consegue ver todos, ver as matérias com os colunistas que estão trazendo insights de mercado, notícias do Brasil e do mundo. Então entra lá, letsmoney.com.br, assina a nossa newsletter. E se você ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Hoje eu vejo os números lá, mais de 90% da audiência não está inscrita no canal. Você que é o seguidor silencioso aí, dê essa força pra gente aí, pra gente manter o nosso trabalho de pé aqui. Obrigado por nos acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.